Nós estamos aqui diante do aparelho mais antigo do Parque de Equipamentos da antiga Praia Vermelha, do Instituto de Biofísica, que é um aparelho de raio-x científico chamado Sigma 2060. Esse aparelho fez parte do acervo do Laboratório de Física da Radiação, do professor César Antônio Elias, e ficava acoplado à antiga bomba de cobalto, numa sala específica, onde existia então isolamento para serem realizados esses procedimentos de radiação em ambiente isolado. E no encerramento do laboratório então de Física das Radiações, esse equipamento ele ficou à disposição do Instituto e ele então veio ser montado nessa sala, na sala 36 do subsolo, bloco G036, como parte do laboratório de radiobiologia molecular. Em 2011, então, foi criado o Laboratório de Radiações e Biologia, o LARBio, e sendo feito essa sala, então, a sala do laboratório, esse equipamento, então, ele foi integrado ao acervo do Laboratório de Radiações e Biologia. Obviamente, né, pelo nome do laboratório, então, ele é uma das fontes de estudo sobre efeitos biológicos de radiações ionizantes. Esse é um aparelho, então, de raio-x de baixa energia, ele opera na faixa de quilovoltagem, no máximo, e com fluxo de feixe de intensidade relativa, a gente trabalha em torno de 15 mA. E a quilovoltagem em torno de 30 a 40 kV. Na verdade, o nível de dosimetria que a gente tem, de segurança, para toda a instalação, então, os recursos de proteção da câmara de radiação, que é esse bloco aqui. Aqui atrás se encontra a ampola de raio-x, então, nós temos, então, uma alimentação de água que enjaqueta essa ampola que está aqui dentro desse cilindro metálico. Então, isso aqui fica resfriado para evitar o aquecimento. Existe uma instalação elétrica de alta voltagem que alimenta o aparelho e foi construída especialmente para ele aqui nesta sala. Então, após a ligação da chave principal e da alta voltagem, então nós podemos começar a calibrar a miliamperagem, ou seja, a quantidade de fótons na unidade de tempo, que é o fluxo, e a energia desse feixe de raio-x. O que é importante frisar é que esse aparelho, então, ele tem utilização, tem um projeto de mestrado que está que vai utilizar, na verdade, esse instrumento. Então, em pleno 2020, esse equipamento foi calibrado e certificado pelo COTAR-X no ano passado, em função da revisão dos adicionais de radiação ionizante. Então, é um aparelho plenamente funcional. Então, em 2020, historicamente falando, nós temos a condição de trabalhar com um aparelho robusto, muito bem construído e bastante eficiente. Os experimentos podem ser realizados de forma simples. Então, essa é a torre de radiação, ela tem então um aparafusamento que é aberto. E dentro o feixe de raio-x, ele incide de forma perpendicular ao plano. E nós temos aqui uma prateleira com a calibração, o material que é usado para fazer a calibração de dose. E nós podemos colocar, então, essa prateleira em diferentes alturas, em função do nível de intensidade da dose desejada. Então, a amostra é posicionada na câmara. A torre, então, é fechada. Vocês ouviram aqui um estalo, é um sensor de segurança dessa torre, ou seja, tudo funciona perfeitamente bem nesse instrumento. Então, com a amostra posicionada e a torre fechada, então nós começamos a calibrar a voltagem e a intensidade. Então, lentamente, nós vamos calibrando a energia do feixe, a quilovoltagem, isso é a dureza, a chamada dureza do feixe. E, em geral, nós temos operado com 30 kV e 10 mA.
tudo tem que ser muito devagar, porque são... Opa! 10 miliamperes. A quilovoltagem baixa um pouco, eles são interdependentes. Pronto, o aparelho está perfeitamente calibrado, ele é estável, ele vai ficar assim horas, se você precisar fazer a irradiação. E o disparo é feito abrindo uma janela aqui na lateral. É um botão que se aperta e o feixe de raio-x, então, ele já está calibrado, ele já está incidindo na amostra do ponto de vista da calibragem, mas a amostra que estiver aqui dentro, ela não vai receber o feixe raio-x a menos que eu ligue, que eu abra, então, uma janela que só vai se abrir quando essa porta estiver fechada. Então, o botão de acionamento é aqui do lado, eu cronometro na mão e a amostra, então, é irradiada em alguns segundos. O feixe é bastante intenso para os fins de aplicação em estudos de respostas celulares, de células tumorais, células normais, em radiobiologia.